Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo para mais uma live do Instituto Endovita, especial Coronavírus Covid-19. Hoje teremos a participação mais do que especial do jornalista e apresentador Reinaldo Gotino, da CNN Brasil, a emissora que estreou no nosso país no dia 15 de março, às 20 horas. A discussão de hoje será coordenada pelo Dr. Eduardo Greco e Manuel Galvão, e vamos falar da imprensa, do jornalismo, das mídias sociais na pandemia do coronavírus. Primeiramente, irei compartilhar com todos os dados da pandemia no nosso país, dados atualizados. Então, nós tivemos na semana passada 105.222 casos, e na data de hoje, atualizada agora, por volta das 19 horas, 168.331 casos, ou seja, um grande número de casos, mais de 50 mil em uma única semana. Convidar, então, o doutor Eduardo Greco para iniciar o debate, iniciar a discussão e agradecer a presença do apresentador e jornalista Reinaldo Gotino. Boa noite, Thiago. Boa noite, Galvão. Novamente aqui às segundas-feiras nessa live do nosso Instituto. E hoje, muitíssimo agradecido ao meu amigo Reinaldo Gotino, uma pessoa fantástica, um grande jornalista, âncora da CNN Brasil, já o acompanhava na sua trajetória. Então, Gotino, é um prazer imenso você. Muito obrigado pelo seu aceite, meu amigo. Doutor, para mim é um prazer. Obrigado pelo convite, conversar com médicos no momento em que a medicina, a saúde se tornaram aí fundamentais. Então, a gente já conversava até antes da gente entrar no ar agora aqui sobre tudo que vocês estão vivendo e como a vida mudou nesses últimos meses, né? Vocês são médicos Exato. Que viajam aí pelo mundo todo e a vida mudou completamente nesses últimos meses. Então, é importante a gente estar aqui conversando sobre esse tema tão relevante que impactou a todos nós. Maravilha, Gotino. Esse bate-papo é para o nosso público, as pessoas que acompanham o Instituto Endovita. A gente trabalha muito focado na obesidade. Vários médicos estão te acompanhando nesse momento, pode ter certeza. Todos os profissionais da área da saúde que nos acompanham estavam loucos para te ouvir, viu, Gotino? Então, eu queria que você passasse essa situação hoje, né? Como que é essa sua trajetória no jornalismo, você começando lá na Record, você passar um pouquinho para as pessoas te conhecerem, e na sequência já como que está sendo essa sua atuação hoje como âncora da CNN Brasil, que é o grande boom de sucesso no nosso país. Legal. Então, nós vamos fazer uma coisa diferente, então, que eu estou ao vivo aqui no meu Instagram também. Eu tenho perguntas para vocês aí da área médica. Eu vou só colocar um pouquinho mais de luz aqui, isso. Então, olha, para mim é um prazer a gente estar lá na CNN nesse momento tão importante, tão relevante, e a gente estreou, nós não temos 2 meses no ar e a gente já está fazendo aí um trabalho de relevância, já alcançando inclusive a liderança em alguns momentos, então é um trabalho fantástico. A gente tem a principal marca de jornalismo do mundo. Eu já pude fazer reportagens que foram exibidas na CNN mundial, né, na CNN americana, fiz uma entrevista com o Pelé, e diariamente a gente faz alguns trabalhos que são enviados, né, para a CNN americana. Então isso é muito legal, porque você está fazendo um trabalho aqui no Brasil, daqui a pouco você está na Turquia, está nos Estados Unidos, a reportagem que você fez está sendo exibida em todos os lugares do mundo. Isso é muito legal. Fantástico, Gotino. E agradeço aí a você se disponibilizando com o seu pessoal, e essa vai ser uma intenção nossa mesmo, essa interatividade entre nós, o seu público, o que for necessário da área médica, a gente vai estar à disposição. Então, Galvão, eu passo para você abordar um pouquinho desse aspecto. O Galvão, que, como a gente disse, viaja o mundo inteiro, estávamos lá na Índia, Dubai, e nessa volta, e parece que o coronavírus tentando perseguir agora a gente aqui, né? Impressionante, viu, Gotino? Então, Galvão, com você, querido. Ô, Gotino, boa noite, um prazer te conhecer. Eu já acompanho sua trajetória, sou fã, posso negar. E a minha pergunta para você é a seguinte, que tem a ver com a gente também, que a gente lida com informação. Como é que vocês lidam para filtrar a informação, de tanta informação que vem, para pegar qual é a certa, qual é a errada? Aí chega aquele monte de informação. Eu sei que você tem uma equipe, queria que você explicasse para a gente qual é a dinâmica de onde você capta isso. E no final, o Gotino âncora. O Gotino âncora. Como é que o Gotino âncora decide
junto com o time dele, o que é que ele vai para o ar, o que é que está certo, o que é que está errado. Eu dou um exemplo do que aconteceu com a gente. Você lembra que falaram agora que na Coreia do Sul tinha paciente que tinha testado negativo, tinha se curado e que voltou a testar positivo. Eu falei, pô, na cabeça da gente isso não pode acontecer por várias razões. Aí, espera daqui, espera dali, aí eu ligo para uma amiga nossa, a Emília, que é do time de Oxford, está trabalhando com a vacina. Ela, por coincidência, trabalhava em morcego e coronavírus antes desse coronavírus novo. Chegou, ela falou, Galvão, eu acho que não é. Meu coração está dizendo que não é. Aí já aparece 2 dias depois na Coreia dizendo que, olha, não é caso novo, não reinfectou. Na realidade, pegou pedaço do vírus morto e foi falso positivo. Mas fala para a gente, Coutinho, porque tem muito colega nosso também querendo saber como é que vocês lidam com a informação que chega para vocês. Então, eu acho que o coronavírus ele está mostrando a importância do trabalho de vocês como médico, não só médico atendendo pessoas no consultório, mas a importância de vocês na mídia, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. E o coronavírus mostra também a importância do jornalismo, onde as pessoas devem buscar a informação. Está mostrando que as pessoas não podem se alimentar em fontes duvidosas. As pessoas não devem buscar informação em rede social, em WhatsApp, que a tia mandou. Isso é muito perigoso. Então, é fundamental que as pessoas entendam onde elas vão buscar a informação. É claro que a rede social é importante, a gente está até fazendo uma transmissão agora aqui na rede social, isso é fundamental, mas é importante que as pessoas vejam que a gente tem que se alimentar em fontes seguras. Então, as pessoas precisam buscar locais onde ela tem a certeza da informação. Eu vou contar para vocês um pouquinho num bastidor da CNN. A CNN tem um local chamado Tríade. Então, a notícia, antes dela entrar no ar, ela passa por um local chamado Tríade, que é um triângulo ali que passa por jornalismo, departamento jurídico, entendeu? E também tem o aval ali da direção, que olha, essa notícia ela tem que dar. É claro que isso não é para notícias do dia a dia, isso é para casos mais agudos, vamos dizer assim, né? Porque a notícia do dia a dia a gente vai também buscar em fontes seguras, como, por exemplo, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem as nossas fontes seguras e tem aqueles casos, claro, da notícia exclusiva. E aí você tem que saber se a sua fonte é confiável. Mas o atual momento revela isso, que as pessoas devem buscar informações em locais seguros. Coutinho, e aproveitando, né, que você disse da fonte aí, você tem uma série de médicos que te acompanham, a gente vê participando nos seus programas, e você deve utilizar também, acho que, dessa informação, né? Eu sou um dos caras que te perturbo lá, todo dia eu mando para o Coutinho lá uma notícia, uma mensagem. Como é que isso funciona para vocês também? Esse mecanismo ajuda nesse sentido, o jornalismo? Com certeza. Hoje, a gente tem ali as fontes seguras, tem as pessoas que a gente conhece, que a gente confia, sabe como é que elas trabalham, como elas atuam. Isso é importante para você checar uma informação. Eu acho que o doutor vai lembrar, quando começou grupo de risco, eu rapidamente te mandei perguntas falando, doutor, você que trabalha nessa área, obeso é grupo de risco, quem fez cirurgia bariátrica é grupo de risco. Então, é legal a gente contar isso, porque é uma demonstração de como a gente trabalha. Inclusive, vou aproveitar que eu estou ao vivo aqui, nesse momento, com algumas pessoas assistindo a gente. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Obesidade é grupo de risco? Quem fez cirurgia bariátrica é grupo de risco? Eu vou começar te falando aqui, depois o Dr. Manuel Galvão pode acompanhar. Então, a obesidade, né, Coutinho, ela foi considerada um fator de risco pela Organização Mundial de Saúde desde o início da pandemia. É interessante isso mesmo, você procurou a nossa informação para que pudesse repassar isso e como se atentar. Então, as pessoas que são obesas fazem parte desse grupo de risco porque a obesidade ela leva a outras doenças. Então, leva a diabetes, leva a alterações da respiração, leva a hipertensão arterial sistêmica. Então, isso tudo faz com que o organismo ele tenha uma fragilidade maior. Além do que, o obeso ele é um paciente que a gente fala de inflamado. Então, ele é um paciente que vai ter um problema crônico, uma doença crônica no seu organismo, e vai ter a sua imunidade mais rebaixada, favorecendo o coronavírus ele possa, né,
desenvolver os quadros mais graves, os quadros que vão para a UTI. E a gente teve aí também, a gente verificou aqui no nosso país que os pacientes, se você tirar o grupo de idosos, né, Gotino, a doutoria, esses pacientes que estão na UTI, os pacientes que estão internados jovens, o que se detectou é que os pacientes jovens de UTI são os pacientes que possuem a obesidade como um fator de risco. Então, por isso que veio esse alarde, toda essa preocupação, onde as pessoas que são obesas precisam, nesse momento, se cuidar. Quer complementar, Galvão, Thiago? Sim, eu complemento com o pessoal a segunda parte da pergunta do Gotino, que foi o paciente que fez cirurgia bariátrica. Gotino, se o paciente fez cirurgia bariátrica e ele resolveu a obesidade, ele saiu do grupo de risco. É claro que não estamos falando daquele paciente que segue tudo direito, que não tem deficiência de vitamina nem de desnutrição, é aquele paciente padrão depois da cirurgia bariátrica. E é interessante porque ele faz quando ele faz cirurgia bariátrica, faz como se fala, um downgrade de vários fatores de risco e até aumenta a vida do paciente em comparação com se ele não tivesse sido operado. Agora, operar nessa situação de pandemia é que a gente vai ter que pensar bem e ver e seguir toda a parametrização do sistema de saúde de cada lugar. É isso aí, Gotino. Aí até já jogo de novo a pergunta para você. Você está conseguindo se cuidar, mestre, nessa fase, para os seus seguidores? O pessoal te pergunta, porque a gente está orientando o pessoal, né? Ficar em casa o máximo do período possível, evitar o contágio, quem é o idoso e o grupo de risco como obeso. E aí, para o obeso, a gente está orientando que é fundamental dieta, uma certa atividade física e o equilíbrio emocional. Como é que você consegue, nessa sua rotina, organizar isso, Gotino? Então, boa pergunta, porque eu acabei engordando um pouco nessa fase agora, porque a gente a alimentação está diferenciada, né? Os restaurantes fechados, então você tem que pedir a comida, para você tomar o café da manhã. Eu que saio muito cedo, eu saio 5 da manhã de casa, então eu tinha um local para tomar café, agora não tenho mais, então as coisas mudaram, então você vai no mais fácil. O mais fácil é o pão de queijo, são aqueles produtos mais rápidos que não são tão saudáveis assim, né? Então a gente acabou engordando um pouquinho, mas academia fechada também, inclusive saiu a notícia agora, o presidente da República colocou academia e salão de beleza como serviço essencial. Isso vai dar uma confusão com os governadores e prefeitos, vai ter mais um empate aí, né? Porque essa notícia é quente, ó, tá vendo? Jornalista já dando furo aqui na live. Essa notícia é quente, Gotino. Fala para as academias querem voltar ao trabalho, obviamente, porque elas estão fechadas, estão sofrendo aí com a consequência da pandemia. Então, eu que tinha me acostumado a ir na academia, estava indo todo dia, acabei parando também, né? Mas é realmente bastante complicado isso. E não só sua academia, como o seu joguinho de futebol do Palestra, né? Porque eu te acompanho lá, eu vejo você com seus amigos jogando futebol, você é um grande palmeirense, eu sou corintiano, mas somos amigos, somos só rivais. Eu gosto muito de jogar, então todo sábado eu tenho um futebolzinho lá com os amigos, que está parado agora, mas logo logo a gente vai voltar, né? Então eu tava realmente numa rotina mais voltada para o esporte, e interrompi. Isso acabou atrapalhando, inclusive, com essa questão da dieta, né? Para quem está me vendo agora aqui, eu já coloquei o balão gástrico e foi muito interessante, ajudou, né? Vou até aproveitar para perguntar para vocês aí, para falar um pouquinho sobre isso. Como é que funciona o balão gástrico para quem está assistindo a gente, que acha que a bariátrica é uma cirurgia para quem está muito acima do peso, e muito invasiva também, tem essa opção aí que é o balão gástrico, né? É isso aí, Gotino. Os pacientes que têm uma obesidade mais importante, que a gente chama de obesidade severa, esses pacientes são candidatos à cirurgia bariátrica. Porém, existem o que você disse, o paciente com sobrepeso, obeso leve, ou até mesmo aquele paciente que tenha medo um pouco da cirurgia bariátrica, ou que não queira fazer uma cirurgia bariátrica, não tinha muita opção. Hoje existe o tratamento por endoscopia, que é o nosso foco, e aí nesse tratamento endoscópico a gente tem a opção do balão intragástrico e também hoje a gastroplastia endoscópica, que é uma sutura do estômago totalmente por via endoscópica. Então, é um tratamento eficaz, temporário, um tratamento que tem um tempo menor do que uma cirurgia bariátrica, só que leva o paciente à perda de peso aí, a gente pode pôr uma média geral desses tratamentos em torno de 20%. Então, você imagina esse paciente que precisa perder 20% do peso dele, ele vai ter um tratamento que a gente faz, claro, em ambiente hospitalar, tudo direitinho, né? Tem que passar com a nutricionista, com a psicóloga, toda a nossa equipe multi, que semana passada nós batemos um grande papo com essa equipe nossa aqui, e esses pacientes têm hoje
essa opção de tratamento, exatamente, que é o que você disse. Você já passou por um tratamento desse, conseguiu se manter maravilhosamente bem no peso, mas nesse momento a gente está sentindo essa dificuldade com os pacientes mesmo, viu, Gotino? E aproveitando, e essa parte do equilíbrio emocional, né, Gotino, que a gente também pede para as pessoas. Rede social, CNN, a tríade lá, o pessoal com informação. A gente está dando muita dica que a pessoa precisa buscar, então a CNN é uma fonte maravilhosa da informação, onde você disse que busca o jornalismo, né, real e que busca a fonte segura. Mas é importante também o pessoal, essa descontração. Eu vi uma live sua, né? Faz live com o Toquinho, faz live com o pessoal mais descontraído, para o pessoal relaxar um pouco também, senão fica num massacre de pandemia, né, meu amigo? Como é que você cuida disso? Como é que você cuida da sua rede social? Que esses 2,5 milhões de seguidores que você tem. Então, é realmente complicado, né, essa situação do isolamento. Eu que estou indo trabalhar, eu acabo sentindo menos, né, porque eu ainda tenho uma rotina, mas o pessoal aqui em casa está sofrendo demais, as crianças, minha esposa. Então, é duro, é difícil. Como eu saio para trabalhar às 5 horas da manhã e volto para 7 horas da noite, acabo sentindo menos, né? Porque eu estou com a rotina, mas, sem dúvida alguma, essa questão emocional aí, ela é fundamental a gente prestar atenção. A gente sabe que a gente está vivendo um momento complicado, que a gente fica muito alterado também. Às vezes a gente nem percebe, porque a gente já está nessa já algumas semanas, alguns meses, e às vezes a gente não percebe essa diferença na nossa postura, naquilo que a gente está fazendo. Então, eu classifico como o ano que vai ser retirado do calendário. Eu não vejo a hora disso passar para que a gente possa seguir e retomar a nossa vida. Eu acho que todas as pessoas estão alteradas de alguma maneira, né? Tem pessoas aí que eu vi gente se separando, casais que terminaram o casamento agora em meio à pandemia. O que eu acho um erro, porque são pessoas que estão realmente fora da sua realidade, do seu estágio normal, né? Então, eu acho muito importante vocês abordarem isso também, essa questão emocional, ela é fundamental. Galvão? Gotino, você tocou num ponto crucial. A gente tem visto isso demais. Assim, ó, a capa da Economist, da semana passada, ela tem a imagem da Terra, globo, e tem um cartaz ali escrito fechado, 2020, fechado. Então, esse ano é o ano que a gente vai dizer, é o ano que não aconteceu, o ano que não existiu, porque tudo já está para o próximo ano aqui, e a gente vê realmente, e inclusive na telemedicina, atendendo os pacientes via teleconferência, a gente às vezes tem que intervir em uma teleconferência, daqui a pouco vem o problema do casal, o problema da família, aí junta todo mundo na tela, e apesar de não fazer psicologia, psiquiatria, nem nada, é uma obrigação você tentar passar pelo menos uma mensagem positiva nesse sentido. Olha, essa situação que vocês estão vivendo é uma situação extrema, uma situação dramática. É melhor ter cuidado com o que a gente fala e tentar pegar um equilíbrio, sempre dar um jeito, né? E passar algumas técnicas de relaxamento e por aí vai. Perfeito. E a gente, né, Gotino, o que você disse, você como jornalista, nós estamos os médicos aqui também à sua disposição nesse bate-bola aqui. A gente tem muito disso, né? Uma equipe grande com mais de 40 profissionais, então imagina, nesse momento também todos têm a sua família, têm seus filhos, então a gente procurou, de uma certa forma, dar esse apoio a todos eles, né? No sentido de organizar os serviços, as divisões. A gente tem grupos de residentes, hoje são 20 residentes da nossa Faculdade de Medicina do ABC que devem estar nos assistindo, então também dá apoio para esses residentes, a gente acompanha se algum tem sintoma. Nós estamos tendo os médicos que estão tendo o coronavírus e que a gente precisa afastar e repor com outros médicos. Então, é o que você disse, né? Toda a dinâmica mudou, só que isso é uma coisa fora da caixa, né? Fora da nossa rotina, que eu acho que é importante que você pontuou, da gente poder depois reestruturar. Não é hora de tomar atitudes, né, desesperadas. É verdade. Eu até queria tocar num outro ponto com vocês. Vocês acham que já é hora de ir retomando a vida ou ainda é muito cedo? A vida econômica... Thiago, quer posicionar? Sim. Provavelmente deve começar a retomar a vida aos poucos, né, com bastante cuidado, com bastante cautela. Quando a gente fala retomar
a vida do ponto de vista médico seria voltar a alguns atendimentos, porque muitos pacientes que têm doenças crônicas, que têm, por exemplo, câncer, que têm, por exemplo, derrame, AVC, eles estão deixando de procurar o atendimento, deixando de procurar o pronto-socorro com medo da doença. Eu acho que, no momento, o isolamento social ele ainda é importante, em especial as medidas que estão sendo implementadas. A gente vê um número crescente de pacientes sendo hospitalizados. Alguns estados já têm a situação do lockdown por causa dos leitos de UTI, que chegaram a uma capacidade quase máxima, 90%, 95%. Em São Paulo, esse índice baixou um pouco na última semana, foi para 82% a 84%. Então, nos lugares em que o vírus não está tão agressivo, há uma grande disponibilidade de leitos de enfermaria, leitos de UTI, eu acho que deve sim iniciar uma programação para retorno das atividades. O Brasil é um país subdesenvolvido, mas que, da forma como ele foi pego, eu acho que ele está se preparando muito bem e está conseguindo, na maior parte dos casos, resolver essa questão da demanda na correria, mas está conseguindo resolver sim. Então, eu acho que a parte econômica é um fator que deve começar a ser pensado agora e eu acho que nas próximas semanas deve retomar algumas atividades. Não sei exatamente por onde começar, talvez seja discutido qual que seria a área de maior prioridade. Muitas áreas são essenciais, como o próprio Gotino noticiou, né? Abertura de academias, de salão de beleza. Pode ser áreas essenciais, sim, são áreas de cuidados da saúde, mas também tem outras áreas que são essenciais. É muito difícil colocar o que seria mais essencial, mas prioridade, ela existe uma só, e a prioridade no momento eu acho que é a saúde, o bem-estar de todos e leito disponível para atender a população. Próximas semanas eu acho que sim, eu acho que deve começar a retomada programada. Interessante. Tem que ter, né, Gotino? Eu vou só para tem que ter, né, Gotino, essa coisa que o pessoal entender que as medidas iniciais, que são as que mais são reforçadas, que é lavar a mão, usar máscara, manter o distanciamento, isso é importante. Os consultórios que vão retornar, o doutor Tiago já está começando a fazer algumas consultas presenciais, existe paciente 1 por hora apenas, evitar que vá com acompanhante. Então, e lá na TV, na CNN, eu vejo, às vezes, o pessoal passa atrás da coisa, está o pessoal usando máscara, está se mantendo, né? Também seguindo essa orientação que foi passada, né, Gotino? Eu não sei classificar aqui qual a porcentagem, mas eu já ouvi falar em mais de 50% dos funcionários da CNN estão de casa, né? O que está trabalhando mesmo local é o pessoal da redação, que aí não tem como não trabalhar, que é o pessoal que coloca a TV no ar, né? Então, claro. Mas a maioria trabalhando de casa, então é importante isso. Tem médicos lá na CNN, quando eu chego, é que eu chego muito cedo, então ainda outra rotina é esse. 7 da manhã já tem um médico lá, tem o pessoal com a temperatura, pressão, para saber se tem alguma alteração, né? E tá cuidando de todo mundo lá, isso é legal, isso é importante. Galvão, você ia complementar? E assim, que vai voltar, Gotino, mas ninguém espere, infelizmente, que volte ao que era antes, enquanto a gente não tiver uma vacina, ou enquanto a gente não tiver um nível crítico da população, que é em torno de mais de 50%, não sei exatamente, 60%, 70%, já com anticorpo contra o vírus. Vai continuar desse mesmo jeito. Você vai ter todas as precauções, né? Por exemplo, a gente que trabalha com endoscopia, uma coisa só para você entender, a endoscopia é considerada de risco, todo paciente é considerado COVID positivo. Por quê? Ela gera aerosol. Porque você tosse fazendo endoscopia, você tem o reflexo de tosse. Então, proteger toda a equipe e o paciente não vai ser mais como era antes. Então, vai ter que espaçar muito, limpar a sala entre um e outro, equipe mínima, equipe reduzida. Doutor Galvão, eu tenho lido bastante e tenho visto, e até já fiz até entrevistas lá na CNN sobre isso, da necessidade de um sistema mundial de saúde. Né? Não sei o que vocês pensam, vocês que viajam muito, que o aeroporto vai ter que estar preparado para fazer ali aquela triagem, para saber se o cara está entrando no país com uma bomba ou se ele está entrando no país com um vírus. Vocês entendem que vai ser necessário isso?
porque a pessoa, quando passa ali, medir a temperatura, ver se ela tem alguma alteração, se ela está doente, se ela pode oferecer algum risco. Isso pode acontecer mesmo? Eu vi até o Bill Gates falando sobre isso. Olha, Gotino, isso já aconteceu. Né? Em Taiwan, que é o país que tem a melhor performance em termos de combater essa Covid-19, foi o país que mais sofreu com H1N1 e com a SARS. E eles aprenderam disso aí. Nessa época, Taiwan fazia isso. A China chegou a fazer isso no aeroporto. Você é recebido, você faz eles usam câmeras térmicas para pegar muita gente, qualquer coisa fora do comum, você é chamado para uma entrevista e você pode ser barrado. No Japão, o que está se fazendo agora é o seguinte, chegou no Japão, você é testado. É um teste rápido, e aí você tem que ir para um hotel à disposição que eles deixam lá. Caso não tenha hotel, eles montaram uma área de campanha para você ficar 6 a 8 horas esperando isso aí. Então, quando os testes estiverem mais disponíveis, se fala muito do passaporte imunológico, né? Que se realmente confirmar que quem já teve a doença está imune a ela, você tem esse passaporte para viajar, para trabalhar, para tudo isso aí. Então, a gente espera que seja disso que você falou para mais. Entendi, é interessante. Exatamente. O mundo vai ser outro em vários aspectos, né? Tiago, tem uma pergunta sua aí, o pessoal que está aí no nosso link. Tem uma questão bastante importante, Gotino, que seria assim, uma grande parte das entrevistas hoje, elas são ao vivo, né? Nesta fase tem sido um tema bastante polêmico, a Covid, o coronavírus, a forma como as prefeituras e os governos, a forma como os políticos, inclusive médicos, discordam ou concordam com os mesmos pontos. O jornalista teria um papel de mediador para contextualizar um fato, colocar uma situação. Mas também o jornalista ou as redes de televisão ou de rádio ou a imprensa, ela teria um papel de controlar essa informação da forma com que você evite que uma informação que possa ser de cunho pessoal dissemine para milhões de pessoas. Qual que é o poder do jornalista, de um apresentador, de intervir numa entrevista ao vivo, de discordar do convidado, por exemplo, de fazer essa mediação? Qual seria o papel fundamental de um apresentador, de um jornalista nessa mediação? Bom, eu acho muito legal a sua pergunta, porque dá para a gente abordar aqui dois temas. O jornalista, ele está lá para questionar, para colocar as perguntas, para fazer os questionamentos, né? Na CNN, eu desenvolvo até uma outra função também, que eu faço a mediação dos debates, né? A gente importou da CNN americana o grande debate. E é muito interessante porque no começo as pessoas estranhavam, mas o mediador ele fica questionando, indagando ali os debatedores. Sim, a gente faz esse papel também. Então, um âncora, ele está lá para justamente isso, para fazer os questionamentos. Ele está lá para, no caso do debate, mediar e também fazer as pontuações, os questionamentos necessários, e numa entrevista também fazer esses questionamentos. E eu acho que a gente está aprendendo isso no Brasil agora, a colocar as ideias. Eu posso, nessa conversa que nós estamos aqui, não concordar com você em algum momento, em algum ponto, e expor isso, e você também expor aquilo que você não concorda. Eu vou pegar como exemplo um documentário que está na Netflix sobre basquete, que é o Last Dance, se eu não me engano, né? O nome. Onde tem eu acho o americano muito, muito realista nisso, ele expõe isso diretamente. Perguntaram para o Michael Jordan agora o que ele achava do Isaiah Thomas, que era o cara que foi campeão com o Detroit Pistons 2 anos seguidos, e quando o Chicago Bulls ganhou o campeonato, ele não deu a mão para o Michael Jordan, ele não quis cumprimentar o Michael Jordan. 30 anos se passaram e o Michael Jordan falou que ele é um babaca. Falou, ele é um babaca, ele continua sendo um babaca. Aqui no Brasil, isso seria chocante, ia causar estranheza, porque as pessoas não falam a realidade, não falam diretamente, não falam a verdade. E aí você percebe o Michael Jordan falando ali realmente o que ele pensa. Ele fala assim, ele para mim continua sendo um babaca. Então eu acho interessante isso. A gente, no Brasil, a gente tem que entender
que a necessidade do questionamento, de você falar realmente o que é. A gente está muito com esse negócio do politicamente correto. Não, perfeito, Gotino. Acho que por isso também que a gente vê esse despontamento da CNN no sentido de mostrar um jornalismo diferente, não só o jornalismo informativo, mas o que a gente vê é que você consegue conduzir. Eu sou um fã seu, assisto lá, fico mandando as fotos para você, mas acho que esse debate que você promove, e acho que é ter aí a função que é a sua, né? O âncora, não é à toa que você é o âncora, e aí saber ter essa leveza e às vezes ao mesmo tempo ter que apertar o convidado, né, Gotino? Você precisa apertar o médico, falou um negócio que você achou. Não, doutor, mas você falou aí que esse coronavírus não vai acontecer. Você tem esse poder, né? Acho que você aí é uma imprensa, uma empresa, né, CNN, que te dá isso, né, Gotino? Sim, eu acho que é isso. E as pessoas têm as dúvidas em casa. E aí cabe a pessoa que está sendo entrevistada também falar, olha, eu não quero tocar nesse assunto, não quero falar sobre isso, passa para a próxima. Tudo é na base da conversa, não tem problema nenhum. Perfeito. Mas o que eu admiro muito nessa questão da imprensa americana é essa situação de você vai para a conversa mesmo. Estamos discutindo aqui, vamos falar realmente o que está acontecendo e não falar uma coisa na frente das câmeras e outra fora das câmeras. Tem que ser realista. Não, maravilha. Gotino, só te falar, CNN é minha companheira de viagem. Porque quando eu viajo, chego no hotel, a primeira coisa que eu faço para me entender, me situar, às vezes fuso horário de 8 horas, 7 horas, a primeira coisa que eu faço, eu busco a CNN, deixo lá, aí vou me informando. É minha companheira de viagem, que às vezes são 14, 15, 16 horas de viagem e não tem internet às vezes. Minha companheira de viagem é a CNN. E por quê? Porque ela mantém sempre o mesmo padrão. Então, o cérebro já capta direitinho como é que a notícia tem que entrar. Legal, é isso aí. Então, a gente está criando esse conceito aqui no Brasil, esse hábito aqui no Brasil. A gente não tem 2 meses no ar ainda, né? Então, ainda tem bastante tempo para a gente percorrer, aí, bastante espaço para a gente percorrer aí, para até criar esse hábito nas pessoas. Isso é uma caminhada. Eu estou super orgulhoso de fazer parte disso. Maravilha, Gotino. A gente está caminhando aí, você vê, o papo vai bom, né? Já estamos aí com praticamente 35 minutos. Então, Gotino, é um prazer essa ideia das nossas segundas-feiras, que toda segunda-feira a gente faz com uma pessoa, com uma personalidade, com um jornalista, hoje você, no caso, nosso primeiro jornalista, viu? Um grande prazer você abrir essa fronte aí. Já tivemos aí o professor Davi Uip nos concedeu, nossos médicos, a gente passando. E assim, a gente é um grupo que eu falei grande, você nos ajudando aí, divulgando com o seu Instagram, maravilhoso. O pessoal que precisar, tenho aqui o Instituto Endovita como uma fonte de poder ajudar, de poder também trazer informação da mesma jeito que você faz nessa parte médica, a gente muito voltado à obesidade, mas estamos ajudando, né, as pessoas que precisam, um colega, doutor, minha irmã aqui está com problema, está com uma dúvida. Então eu deixo aberto aqui para você passar, se você tem alguma consideração para a gente, lembra o público aí todo de médicos te assistindo, e novamente extremamente agradecido, eu sei que o seu tempo é extremamente curto, sai de casa super cedo, chega à tarde, tem pouco tempo para a família. Agradeço a sua família, viu? A todo mundo, a esposa, os filhos que deixaram esses 30 minutos do Gotino aqui para a gente. E é um prazer ser seu amigo, viu? E um dia nós vamos assistir Corinthians e Palmeiras lado a lado, hein? Com certeza, meu clássico preferido. Bom, doutor, para mim é um prazer estar com vocês aqui. Parabéns pelo trabalho. A classe médica aí está ganhando realmente a notoriedade, não só os médicos, mas toda a equipe, né? Os enfermeiros, todos que atuam na área de saúde aí, a gente está reconhecendo a importância de vocês e como é fundamental isso, que as pessoas tomem os devidos cuidados. E eu acho que a valorização do médico porque todo mundo olha para o médico sempre como o cara que ganha bem, o cara que está bem de vida, que não sei o quê. Mas assim, está acontecendo uma valorização humana, né? Como eu tenho conversado com alguns médicos aí nesses últimos tempos, e eu vi médico quando as pessoas aplaudem nos prédios aí. É importante, muito importante, os enfermeiros. E aí a gente descobre também outras profissões. A mocinha que trabalha na farmácia, vendendo o remédio. Como a gente está percebendo como ela é importante, porque ela está ali cara a cara também com a pessoa que está doente, porque a pessoa mora sozinha às vezes e ela quem tem que buscar o remédio. Então a gente está percebendo aí a valorização
de muitos profissionais, e vocês estão encabeçando tudo isso. Então, parabéns, prazer falar com vocês e desejo muito sucesso. Gotino, muito obrigado novamente, Galvão, Tiago, uma boa noite a todos, né, Tiago? E aí, essa semana a gente, lá no nosso Facebook, no Instituto, eu peço sempre que o Gotino nos ajude, vamos divulgando os nossos próximos entrevistados. Aí hoje foi um bate-papo, né, com o jornalista amigo, foi uma live bem interessante. Novamente te agradeço, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer Reinaldo Gotino e dizer que a imprensa tem um papel fundamental e eu acho que é uma das grandes responsáveis pelo controle da pandemia, por disseminar informações. Então, eu recomendo a todos que procurem fontes seguras de informação e uma delas é a CNN Brasil. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite.